De volta para uma conversa de peso hoje com jornalistas, e especialmente jornalista esportivo, né, apaixonado pelo rádio esportivo principalmente, meu amigo Eduardo Pires. Eduardo, e aí a gente conversava então sobre essa passagem pela TV Pampa. Eu quero saber como é que foi depois dessa chegada na assessoria de imprensa e se tu continua escrevendo, né? Porque tu teve uma experiência em jornal, tu já contou pra gente. Até hoje tu mantém, mesmo que não esteja hoje no Veículo Jornal, tu mantém teus 2 blogs, onde tu escreve diariamente e sempre com boas novidades. Vamos falar sobre furo de reportagem ali na frente. Gosto muito de escrever. Como é que foi a saída para a assessoria de imprensa? Né? Sabe que... Numa época em que talvez ela ainda fosse um tabu, né? Isso. Um pouco marginal para alguns colegas, né? Nossa, bastante. Mas que efetivamente até hoje dá muito mais dinheiro para um jornalista do que ser um jornalista na prática do seu ofício, naquilo que a gente pode pensar como mais normal, né? Mas que também traz outros retornos, como construir essa rede que tu tens hoje. Em 2004, né? Foi quando eu saí da TV Pampa, da rádio da TV Pampa, eu pensei, gente, o que eu vou fazer agora? Daí comecei a observar que a assessoria de imprensa, pelas viagens que eu tive acompanhando o futebol no centro do Brasil, em São Paulo especialmente, e vendo as assessorias de imprensa no São Paulo, no Palmeiras, no Fluminense, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, nossa, lá estava muito desenvolvido o negócio. E aqui no Rio Grande do Sul um pouco, sabe, retraído e as pessoas viam a assessoria de imprensa como um negócio que poderia obstruir os repórteres. Talvez por muito tempo serviu para isso mesmo, né? Para ser um para-raio do entrevistado, né? Mas em São Paulo não, especialmente no São Paulo Futebol Clube, né? A assessoria de imprensa lá funcionando muito bem. E eu pensei, puxa, posso colocar isso aqui. O Grêmio e o Internacional já tinham assessoria de imprensa. Funcionava bem, tinha o Nobrinho no Internacional, o Sérgio Schiller no Grêmio, que faziam um bom trabalho. Eu pensei em introduzir isso no Esporte Clube Novo Hamburgo. Foi quando o Bruno Fezzi assumiu a presidência do Novo Hamburgo, e eu já conheci o Bruno há bastante tempo. O Bruno, o Christian Thomas, o Daniel Nochan, o Daniel Dalla Barba, foram esses que me chamaram, o José Iurren, me chamaram para uma conversa, né, porque eu já tinha apresentado um projeto para introduzir a assessoria de imprensa no Esporte Clube Novo Hamburgo. Compraram a tua ideia? Em 2005. Compraram a minha ideia e, na época, no interior do estado, poucos clubes tinham. Apenas o Caxias e o Juventude, a dupla Caju, porque sempre foram clubes mais desenvolvidos no interior, né, em relação à mídia. Então, naquela época era Grêmio, Internacional, Juventude e Caxias. Esses 4 clubes tinham assessoria fixa, assessoria de imprensa fixa dentro do clube. E o Novo Hamburgo foi o 5º. Olha só. O 5º clube no Rio Grande do Sul a ter assessoria de imprensa. E foi eu que introduzi, e até hoje, né, tem assessoria de imprensa no Esporte Clube Novo Hamburgo. E foi um trabalho muito árduo, né? Porque até eu tentei fazer no Novo Hamburgo aquilo que eu vi em Grêmio Internacional, no São Paulo Futebol Clube, no Cruzeiro, mas é muito difícil, né? É complicado porque em Novo Hamburgo tem que ter a noção que é diferente, né? É diferente. A relação do Esporte Clube Novo Hamburgo com as mídias, com os veículos de comunicação tem que ser diferente, tem que ser mais próximo, né? Não dá para tu cercear na assessoria de imprensa do Novo Hamburgo ou simplesmente, não, hoje ele não vai dar entrevista. Não, tu tem que ser parceiro, né? E essa era a minha... Essa foi a marca que tu colocou ali. Dentro do clube, ser parceiro dos veículos de comunicação, nunca negando nada. Claro que informações de bastidores eu não poderia passar, porque eu não estava mais do outro lado do balcão, eu estava desse lado do balcão. E era difícil para mim diferenciar também no começo. O que eu posso dizer, o que eu posso escrever, o que eu não posso escrever. Tu foi criando o teu filtro. De vez em quando puxão de orelha ou um toquezinho, como é que foi isso? Às vezes eu tinha que... O presidente Bruno Fezzi tinha que conversar comigo. Nossa, isso aqui não podemos divulgar. Isso é coisa... Porque o tino do jornalista é falar, né? Contar as histórias. Eu tinha que passar a informação, né, do dia a dia para os veículos de comunicação e colocar um entrevistado. Mas eu não poderia eu não poderia dar a notícia do clube. Quem tem que dar a notícia é o repórter. Perfeito. Ele tem ali uma informação básica e a partir dali ele tem que buscar
E eu acho, sabe, Rodrigo, eu acho que hoje em dia é um problema. O jornalista está muito baseado em cima da assessoria de imprensa. O jornalista de jornal, o jornalista de rádio, o jornalista de TV, às vezes não aprofunda. Perfeito. Não aprofunda. É só naquilo que o veículo quer contar, que a instituição, um órgão quer informar. Esse é um dos problemas hoje em dia, porque como está muito corrido a busca pela informação, chegou alguma informação de uma assessoria de imprensa, tu logo vai publicando para ter conteúdo. É verdade. Para ter conteúdo. É verdade. E às vezes não se aprofunda na notícia. Então, as assessorias de imprensa que adoram isso, né? Na minha época era difícil. Mostra trabalho, né? Na minha época era difícil, lá no comecinho, lá em 2004, 2005. O jornalista pegava e reescrevia tudo. Reescrevia tudo. Mas dava... E às vezes nem dava crédito na foto, né? Olha só. Às vezes era só divulgação. Como é que foi a passagem pela política, Eduardo? Passagem pela política... Não conseguiu te adaptar. Fez um bom trabalho, trabalhou com vários parlamentares, prefeitura também. Eu gosto da política, mas especialmente eu trabalhei com o deputado Júlio Redecker, falecido Júlio Redecker. Foi ali que eu comecei, né? Na verdade, a convite de um grande amigo que é o Mário Selba, foi quando eu iniciei grande jornalista, né? a trajetória. Trabalha no meio político há muitos anos. Trabalha ainda, né, na Assembleia. E quando me convidou para fazer uma campanha política. Foi quando eu iniciei, né? Dali eu trabalhei com o Júlio Redecker por 2 oportunidades. Trabalhei depois de uma campanha do Jair Foscarini, falecido também como candidato a prefeito de Novo Hamburgo, em 2008. Fui trabalhar no Instituto Rio Grandense do Arroz como coordenador de comunicação do IRGA, do governo Ieda Cruzius. Trabalhei na Assembleia Legislativa com a deputada Zilá Breitenbach, de Três Passos, e na Prefeitura de Estância Velha. Mas aí sempre te puxando aquela coisa do esporte, principalmente. A minha profissão mesmo é ser jornalista esportivo, é o que eu gosto de fazer. Chegou um determinado momento, falei para minha esposa, para a Aline, eu preciso voltar a ser jornalista. Eu preciso voltar a trabalhar no futebol. Eu preciso voltar a trabalhar no rádio. E tive o apoio, né? E foi quando... Trocou dinheiro pela paixão, realmente. Pela paixão. Porque eu chegaria aos 70 anos de idade, aos 70 anos estaria lá velhinho, né? Por que eu não trabalhei? Por que eu não fui? Por que eu não fui? Continuei no rádio, agora não dá mais, né? Como é que estar dentro do Maracanã fazendo uma jornada esportiva? Foi o maior momento da... Tu já fez em todos os estádios do Brasil e muitos fora do Brasil. Mas o Maracanã é um sonho, né? O Maracanã é um antigo Maracanã, né? Um antigo Maracanã. Aquele Maracanã que todo 50 lá. Né? Todo mundo sabe como é que ele era, não o agora de Copa do Mundo. Botou 200 e poucas mil pessoas lá dentro, né? Quando eu cheguei no pátio do Maracanã, eu disse, não é possível. Não tinha caído a ficha até ali. Isso em 2003. Era Internacional e Fluminense. Eu disse, não é possível. Eu estou chegando... mas antes, na parte da manhã, eu estava caminhando em Copacabana. Né, Copacabana até Ipanema. Eu pensei, cara, olha onde eu estou. Onde eu cheguei. Estou aqui realizando um sonho, estou no Rio de Janeiro para transmitir um jogo de futebol para o Rio Grande do Sul e vou estar no Maracanã. Daí quando eu botei o pé no pátio do Maracanã e na entrada tem lá várias estátuas, né? Zico, estátua do Didi, aí tu chega lá e vê que tu tá no Maracanã mesmo. Quando eu entrei no Maracanã, nossa senhora, o maior do mundo, né? Transmitir um jogo de futebol, foi a maior alegria que eu tive, né? Enquanto profissional de rádio. Imagina. Transmitir um jogo no Maracanã. Embora a derrota do Internacional por 3-1, né? E deu crise naquele dia, e Muricy Ramalho, técnico do Internacional, nós brigamos, quase saímos no tapa. Briga muito, hein, pela notícia, para defender a tua ideia? É um caso de personalidade forte. Brigo bastante. Eu tenho uma opinião... E como fica daí escrevendo essas histórias no teu blog? Né? Tu deve comprar briga todo dia. Todo dia. São 2 blogs. Não costumo ficar em cima do muro. O 11 desde quando? O 11 Futebol desde setembro de 2011. Olha só. E o Super Vôlei eu criei no ano passado, né? Porque pela minha proximidade com o vôlei também, né? Uma das primeiras transmissões esportivas foi o voleibol com a Frango Sul Ginástica em 1995. Então eu tenho também essa proximidade com o voleibol.
tenho essa proximidade com o voleibol. Mas eu não... E ali tu não é chapa branca, né? Não, o bicho não, pega, não. né? Não, Tu dá opinião, tu manda o técnico escalar, tu diz que agiu errado, tu compra Fala. todas as brigas. Acho que o Não jornalista... toca no telefone de vez em quando com Bastante. ameaças, assim, pô, o que tu quer fazer comigo? Na Pampa, eu tive uma desavença com o técnico Tite. Eu e o Alexandre Pretzel. O Tite chegou a ligar para a emissora lá para pedir a minha cabeça. Mas depois nós conversamos, voltou. Mas isso com o treinador hoje considerado o melhor do Brasil, que é o Adenor Bach e o Tite. Em Novo Hamburgo também já tive... E o torcedor às vezes confunde isso. Esses dias nós tivemos aí no Estádio do Vale e o torcedor, quase 2.000 pessoas, Eduardo, sabe? O que chamava quando o Renato Portaluppi. E eu acenando, beleza. Só que o torcedor tem que entender que eu era assessor de imprensa. Eu não tenho que defender, eu tenho que dar opinião e tenho que dizer o que eu penso sobre determinado assunto. Sim. E o torcedor, às vezes, principalmente do Novo Hamburgo, não entende isso. Eu não sou mais assessor de imprensa do Novo Hamburgo. Eu sou um jornalista esportivo pago pela Rádio ABC. Eu não sou pago pelo Novo Hamburgo. Opinião, e a opinião que vem na veneta mesmo. E aí eu tenho muita fonte, né? Aquele negócio de furo de reportagem, eu gosto disso também. De ser o primeiro a dar informação. Tu dá a primeira informação, às vezes, em âmbito estadual, não raro estadual. Né? O que para quem não vive o dia a dia da capital não é muito fácil. Não, é muito fácil. Eu mantenho ainda os contatos em Porto Alegre. Teve um caso... Isso é uma das coisas que mais te motiva? Motivo. Ser o cara que vai dar o furo. Eu gosto disso, de dar a informação. Mas tu tem que dar a informação primeiro, mas com uma informação com base. Com base, né? Tu não pode largar assim aos ventos, porque senão tu acaba virando chacota. Tu não teria construído a credibilidade que tu tem, né? Mas é difícil, né? Concorrer, estando aqui, concorrer com a capital. Sim. Mas o pessoal lá gosta muito. Como está a Rádio ABC? Trabalhando bastante, fazendo hoje polícia também? Polícia, tem um programa de polícia. Nunca imaginei esse negócio aí? É difícil. Eu nunca imaginei que eu faria um programa policial. Mas até tu mesmo, né, Rodrigo, um dia para mim disse, tu não quer fazer um programa diferente na TV? Eu te fiz essa proposta. Tu fez essa proposta. Aliás, eu ainda vou te ter, a nossa TV ainda vai te ter aqui, não tem nenhuma dúvida disso. Tu não quer sair do esporte, fazer um programa diferente? E eu disse, olha, Rodrigo, não, eu quero voltar para o esporte. Ainda te dei o exemplo do Rogério Forcolei, exatamente, né? Que está lá, começou aqui na Vale TV, hoje está lá no Rio. Tá muito bem, obrigado. E hoje eu e o Zé Renato Oliveira, que é aqui da casa, amigão, claro. Nós apresentamos juntos um programa policial, o Rádio Patrulha, que é bem diferente daquilo que eu faço, mas não deixo de dar opinião, mesmo sendo nessa área. Que cuidado, hein? Deve dar dor de cabeça maior ainda que no esporte, né? Nos dias atuais tem que ter bastante cuidado. Mas no jornalismo também, eu apresento o programa Panorama, que é um programa de entrevistas, e é ali também, quando tem que dar opinião, claro, tu tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não ofender, né? É um pouco diferente do jornalismo esportivo, mas tu tem que ter opinião. Eu não sou um pé de alface, né? Definitivamente. Eu tenho opinião. E compro muitas brigas e muita gente não gosta de mim. Como apresentador de um programa de polícia, como está Novo Hamburgo hoje, em alguns segundos? Medo. Essa é a palavra. Quer dizer, não falta pauta para ti. Essa é a palavra que define hoje em dia a situação da segurança no estado, especialmente na minha cidade, que é Novo Hamburgo. Hoje as pessoas têm medo. A Duda está com que idade? 8 anos. Te dói muito criar ela nesse cenário? Tu fatalmente tem com ela cuidados que teus pais não precisavam ter contigo. Eu ia no armazém com 7 anos, eu ia no armazém quase um quilômetro. Não deixa ela sair sozinha? Não, de jeito nenhum. Pega na porta da escola. A tua esposa, Dona Aline, também é jornalista, né? Também. Vocês se conheceram dentro de um veículo, é isso? Dentro de um veículo. Como é que foi essa história? Conta pra nós. Foi em 2001. É verdade que deu um caô nela, né? Sempre tem, né? Sempre tem um momento da conquista, né? Sempre tem esse momento. Sim. E naquela época, eu já conhecia a Aline Mello do Jornal NH, assinava as matérias e tal. Adora escrever, adora leitura também, literatura. A gente se bateu lá na rádio, né? Eu disse, tá faltando um abraço para eu fechar o meu dia. Mas que barbaridade! E aí abracei. Tu falou e foi ao encontro. Sim.
e aí começou a ter aquela famosa química. Estamos juntos há 14 anos. Show de bola, que maravilha. Grande prazer conversar contigo. O prazer foi todo nosso. Sucesso sempre nessa construção profissional e com essa família linda aí que tu, Aline e Eduardo formam. Há 20 anos no jornalismo, há 14 com essa família que eu adoro. Eu não vou nem perguntar qual é a maior paixão, porque talvez ela possa ficar magoada contigo. Ela, qualquer uma das duas paixões. Hoje numa conversa... Aline, Duda, jornalismo. Nessa sequência. Duda, Aline, jornalismo. Jornalismo vem em terceiro, né? Deixar bem claro. Hoje, numa conversa de peso com o nosso amigo, um jornalista esportivo, Eduardo Pires. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão. Música